Ele inventou uma tabelinha para ensinar inglês e diz que a gente lê em português, fala em inglês. Eu vou começar com D'Angelo Sicarini. Quer dizer que qual é a sua formação? Bom, eu comecei engenharia 8 vezes e não consegui terminar nenhum dos cursos. Bravo, muito bem. Terminar engenharia não é fácil. Não, a engenharia até que é fácil. O difícil era ficar na sala de aula 5 aulas. Não conseguia. Quer dizer, matemática não era o seu foco, você não... Não era bem a matemática. A matemática já a gente fazia de forma tranquila. O problema era ficar ouvindo o professor às 5 aulas. Eu não conseguia. Não sei se era pela hiperatividade ou as coisas, eu não conseguia. Mas hiperatividade já... Aí, fazendo... Você tinha o quê? 18, 19? Comecei com 17, tentei até os 25, depois desisti. Passava no vestibular, começava com 2 meses... Não conseguia ficar na escola. Aí tentava outro vestibular, passava de novo. Você era bom de vestibular? Não tinha problema, passava no vestibular. Aí chegava na... E os seus pais diziam o quê? Não, quando você meus chegava pais... e dizia, não vou continuar. Meus pais eram um problema, eles eram vendedores de livros, enciclopédia. É mesmo? Puxa, e vendiam bem? Batia sininho quando era acabava? Assim. Não, e era o seguinte, um mês minha mãe ganhava, outro mês meu pai ganhava. E 5 meninos para cuidar, vendendo o livro. Imagina que coisa que não mas era uma atividade que remunerava bem, né? Se você vendesse muita enciclopédia, vendia. Mas assim... Eles vendiam o quê? Enciclopédia britânica ou a Barça? Era a Barça. Barça. Era o seguinte, vendia para o cliente a Barça. Aí depois dava um tempo, diminuía as vendas, aí voltava e oferecia a Mirador e vendia de novo. Aí depois dava mais um tempo, voltava lá... O sujeito falou, não, mas eu não falo inglês, tem a Great Books aqui. Eu falei, não, mas só a biblioteca está completa, tem Barça, Mirador, vamos colocar essa outra aqui. Vendia de novo. E foi assim que foi criando a gente. Bons vendedores. E vocês são 5 irmãos? 5 irmãos. Tem algum engenheiro? Não. Tem economista, tem... Advogado? Não, advogado não tem, não. Tem economista, tem tecnólogo em ciências de comunicação, tem o de Brasília. Tá bom, já está bom. Um monte lá. Não vamos forçar a memória agora assim à toa, né? Por que você se interessou nessa tabelinha para ensinar inglês? Jô, começou o seguinte, não sabia falar nada. E quando eu era menor, eu assisti o Fantástico e tinha um garoto que começava a falar todos os idiomas. E 2 coisas me impressionaram. Mas era uma doença, não? Era... Não. Ele tinha uma facilidade de aprender a falar. Aí eu comecei a observar o seguinte, 2 coisas. Você foi uma delas. Não é porque eu estou no seu programa. Hoje eu realmente fui escalado. Não, mas por incrível que pareça, eu comecei a ver uma relação. Por ser da área de exatas, eu começo sempre a observar um padrão nas coisas. Pela área de? Exatas, que eu sempre trabalhei. Áreas exatas, sim. Matemática. Matemática, mercado financeiro, essas coisas. Então eu comecei a ver um padrão. O que eu via? Eu via o seguinte, esse menino falava inglês. O Jô é inteligente, falava inglês. Obrigado. Mas tinha gente inteligente que não fala. E tem gente burra que fala. Mas você... Isso aí. Mas você, olha só, você, além de falar inglês, falar vários idiomas, você é bom de música. Mas você tem um ouvido bom. Mas criança... Mais ou menos, tanto que eu chamei o sexteto para trabalhar comigo. E olha só que interessante. Criança aprende a falar qualquer idioma em qualquer canto do mundo com 1 ano de idade. É a forma natural. É claro, porque a criança nasce sabendo, ele não nasce sabendo falar, mas nasce sabendo como aprender a falar. Mas claro. O que ele aprende? Eu falei, eu não sou mais burro do que um menino de 1 ano, não pode. Nem na China, mesmo um menino chinês... Na China fala chinês. Mas ele fala. Olha só que coisa interessante. Mas aí eu não tinha pensado nisso. Mas ele fala. No Japão também, Noruega, o moleque já com mas tem uma coisa. Se ele tiver problema auditivo... Aí não aprende nada. Mas sabe por quê? Ele aprende o som. Então, olha que coisa interessante. De 0 a 1 ano, a criança começa a falar.
De 1 a 5, ela começa a aprender o significado das palavras, independente de saber qual o significado. Mas aí começa a falar, eu comecei a falar com 2 anos e meio. Não parei, nunca mais.